Fala, torcida do Mengão, vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês hoje, Globo Esporte 14/6. Mengão vai estrear no Mundial de Clubes Pessoal Esperance contra o Esperance da Tunísia. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora bora pro conteúdo. Los Angeles, a cidade dos anjos. Dando um rolê aqui com meu amigo Bira. Como é que é ele? Se liga aí, Bira. You ready? Muito boa tarde, gente boa! No clima de Venice Beach, Los Angeles, Califórnia. Fui dar uma volta lá, você viu que tava sol, né? Pois é, hoje tem uma chuvinha fina. Eu tô aqui na Westmont College, Califórnia, onde o Botafogo vai fazer seu último treino. Pra gente, Richard. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Tô aqui na frente da concentração do Flamengo em Atlantic City e olha só, a temperatura caiu por aqui, viu? Caiu, tá aquele friozinho, casaco, 20 graus e mais cedo nós registramos, Júlio Aguiar, nosso repórter cinematográfico, registrou o Felipe Luiz dando uma volta, um rolê aqui na região do hotel. Depois ele conversou um pouquinho com o José Boto, diretor de futebol, posou para algumas fotos com torcedores do Flamengo por aqui. À tarde tem treinamento, o terceiro do Flamengo por aqui, e o Felipe Luiz tem a boa notícia de que o Gonçalo Plata deve ficar à disposição para a estreia do time na Copa do Mundo de Clubes. Por outro lado, o Nico de la Cruz tem cada vez menos chance de estar disponível, ele ainda tem esse problema no joelho esquerdo. Esperance da Tunísia. Léo Ortiz falou sobre esse adversário que inspira cuidados, olha só. É um jogo muito difícil. Os times africanos normalmente, além de defensivamente serem muito fortes, muito físicos, normalmente tem jogadores no meio para frente que são muito técnicos. A gente vai estudar, claro, ainda mais de perto, com mais detalhes, né? O Felipe provavelmente vai passar para a gente. Muito bem, olha, eu tenho um recado legal para você. Faz o seguinte, acesse esse QR Code que você está vendo na tela aí, porque a Copa do Mundo de Clubes da FIFA já começou e você pode acompanhar tudo no seu celular. Tô colando aqui porque é bastante informação legal. É só falar com a Glo no seu WhatsApp. Tem agenda de jogos, informações sobre os craques que prometem fazer bonito e muito mais. E ó, ainda dá para favoritar as melhores figurinhas, tudo em parceria com o GE.globo. Daqui a pouco a gente volta falando do paneleiro Lionel Messi, do Inter Miami, que estreia hoje contra o Al Ahly do Egito aqui na Copa do Mundo, e informações do Fluminense, que vai encarar logo de cara o Borussia da Tunísia. Bom, acho que é um jogo muito difícil. Os times africanos normalmente, além de defensivamente serem muito fortes, muito físicos, normalmente tem jogadores no meio para frente que são muito técnicos também, principalmente da Tunísia, Marrocos, assim, que são meio que da mesma linha, assim. Então, a gente vai estudar, claro, ainda mais de perto, com mais detalhes, né? O Felipe provavelmente vai passar para a gente. Eu também tenho um staff que trabalha comigo que também me passa informações dos times que a gente vai jogar contra e mais detalhadas também para, às vezes, mais de um jogador específico que vai ficar próximo à zona onde eu atuo. Então, vamos estudar. Acho que essa parte também, em relação ao Mundial, vai ser bem legal, assim, de poder entender outras maneiras de jogar e como os outros times se portam dentro de campo. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um grande jogo, vai conseguir colocar principalmente as nossas dinâmicas, a maneira que a gente joga contra outros times que jogam de diferentes maneiras do que a gente vê dentro do Brasil. Tá aí, Léo Ortiz falando sobre o que o Flamengo vai enfrentar nesse jogo contra o Esperance da Tunísia. O Flamengo na expectativa, pelo menos eu tô, da escalação titular. Porque o Felipe Luiz
mexeu muito, né, de jogo para jogo. Tá difícil de saber qual é o time titular do meio para frente, especialmente. Porque atrás, imagino que não vai haver muita novidade. Rossi, Wesley, o Varela também fez bons jogos aí nessa reta final, ganhou espaço, né? Essa é a dúvida. Mas aí é Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Meio campo com o Pulgar, Gerson, né? Ou Gerson lá na frente, De La Cruz, Arrascaeta. E aí é uma grande incógnita, né? Geralmente quando o Flamengo tem encarado equipes que gostam de ficar mais com a bola, ele coloca o Bruno Henrique, porque o Bruno oferece uma pressão melhor na saída de bola. Quando você tem Pedro e Arrascaeta... Só lembrando que tem o Plata à disposição dessa vez. Tem o Plata à disposição, que também dependendo de como ele estiver fisicamente, porque está há muito tempo sem jogar o Plata, para mim ele é o melhor dos atacantes ali do Flamengo hoje. Pelo menos é o que vive o melhor momento enquanto estava jogando. Eu acho que tem duas combinações ali. Pedro por dentro, Bruno Henrique pela esquerda. Bruno Henrique por dentro, Everton Cebolinha pela esquerda, se o Plata não jogar. Né? Porque o Plata ficou um tempo fora do time. Não sei se isso sou eu, mas eu tenho a impressão de que o Pedro não começa. Eu também tenho a impressão, pela questão do que eu estava explicando da pressão na saída de bola. O Pedro não tem conseguido, a não ser que nos treinamentos ele tenha mostrado um nível melhor, a gente não está no dia a dia para saber, mas Pedro e Arrascaeta geralmente têm resultado num Flamengo que pressiona menos. E quando o Flamengo pressiona menos, ele se sente menos confortável no jogo. É um time muito pautado para fazer isso, muito moldado para fazer isso. Não que só saiba fazer isso, muito pelo contrário. O Flamengo sabe jogar com bola também, sabe abrir espaço, sabe atrair adversário para jogar nas costas de cada setor. Mas a principal característica para mim continua sendo essa. O time que pressiona muito bem a saída de bola adversário. Com o Pedro e Arrascaeta, o time perde um pouco de intensidade para fazer isso. Eu acredito que ele coloque, se for pôr o Pedro, ele não põe o Bruno Henrique, eu acredito. Assim, eu acho que ele vai deixar mais ou menos por aí. Porque o Luiz Araújo vinha muito bem. Verdade. É um outro detalhe importante de falar. Muito bem. E é até melhor do que o Cebolinha. Melhor. Né? Melhor. Por quê? Porque ele estava mais no ritmo, né? O Cebolinha está naquele retorno também, como o Pedro. Então, mas aí a questão é, porque se ele tiver com todo mundo bem ali e escolher Pulgar e De La Cruz, o Gerson deve partir da direita. Não, aí sim. A Arrascaeta por dentro, vai sobrar teoricamente uma posição do lado esquerdo e o centroavante, né? Vocês acham que o Gerson pode sobrar por essa questão da negociação? Acho que não, acho difícil. Para essa equipe no momento... acho que ele vai até o fim aí, né? Não, até ele é um ponto de equilíbrio importante. Não, ele é... Tanto que eu acredito que seja mais fácil ele pôr o Gerson, às vezes, no lugar do De La Cruz, do que ao contrário, entendeu? Porque o De La Cruz ficou de fora um tempo também, né? Porque já assim, não dá pra deixar de ter. Não que eu acho que o Gerson seja um jogador dispensável, longe disso. Para mim, ele é o melhor, inclusive, do time do Flamengo. É o mais regular. Mas eu queria saber como é que tá o clima para ele entrar em campo, na cabeça dele mesmo. Mas eu acho que estão criando uma celeuma muito grande aí nesse caso. Faz parte, cara. O cara renovou o contrato, era interessante para todo mundo. Sentimento de momento. Uma proposta boa financeiramente. Parte do torcedor faz parte. Não tem que se dizer contra. Mas agora, por enquanto, até quando ele estiver ali, todos têm certeza que ele vai jogar e fazer o máximo. E não tem como perder o bom momento, o grande momento que vive o Gerson, né? Impossível você pensar nisso. Só que hoje o Flamengo, com essa volta do Plata, que você tem Luiz Araújo, que você tem Cebolinha, você tem o Michael, você tem um ponto para desequilíbrio, para um segundo tempo, para momentos assim... que é o que acaba facilitando para um treinador você ter aquela equipe para você colocar dentro de campo de maneira confiável. Até pensei numa outra possibilidade, por exemplo. Se o Plata estiver bem, o Plata como um dos meias, né, partindo do lado direito, Gerson jogando do lado esquerdo, né, já fez diversas vezes essa função do meia pela esquerda, né, imaginando os dois volantes ali. E aí uma dupla de atacantes, né, Bruno Henrique e Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, eu acho difícil, Bruno Henrique. E aí o Arrascaeta jogaria onde? Tem o Arrascaeta, é verdade. Por isso que eu acho que Pedro e Bruno não. Não de início. Porque ele só vai pôr o Bruno, acho que se, no caso, ele não colocar o Pedro, por causa do aí seria dia a dia que a gente não tem, com o Arrascaeta e um cara de beirada para ajudar isso daí. Aí nesse caso seria Arrascaeta e também não acredito, não seria comum, não que seja errado, né? Não seria comum colocar o Plata agora logo de cara. Né? Por causa tempo sem jogar. E é bastante tempo, né? É bastante tempo, gente. A gente ficar mais de mês parado, você voltar a jogar numa competição. A gente sempre fica pensando assim, foi o que mais deu resposta. Verdade.
Todos os mas pela atacantes volta dele de mais lesão, mais eu acho regular, pouco mais regular. provável. Eu acho pouco provável também pela acho que é volta pouco dele. provável. Se ele tivesse feito já 2, 3 jogos, né? Mas O Plata chegou a jogar até de falso 9 no time do Flamengo. Sim. Jogou de meia na ausência do Arrascaeta, jogou em todas ali nas 4 posições mais adiantadas. Mas essa beirada esquerda deve ficar mesmo de cara. Pode até ser que o Luiz Araújo seja um cara ali. Mas entre Michael e eu acho que Cebolinha, nesse sentido, para poder trazer um pouco mais da característica. O Felipe é um treinador que costuma montar as equipes muito em cima daquilo que o adversário costuma fazer. É difícil traçar um prognóstico porque a gente não tem acesso a muitos jogos de Esperance. Tentei ver algumas coisas, mas o time muda bastante. É difícil até de falar como é que o time joga. Dá para dizer que é um time tecnicamente inferior ao Flamengo e provavelmente vai ter menos a bola. Tendo menos a bola, pode marcar mais atrás. E aí talvez libere espaço para o Pedro entrar no time, ou Cebolinha, que é um jogador de drible curto, enfim. Vamos aguardar. Cenários. Olha, o que é certo é que daqui a pouco tem mais um... Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações. Vamos aqui com o João Guilherme, pessoal, atualizando as últimas notícias do Mengão, que vai estrear na segunda-feira, 16/6, contra o Esperance da Tunísia, na Copa Mundial de Clubes. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. O Flamengo nas oitavas de final desse grupo C, que tem Bayern, que tem Auckland, que tem Boca Juniors, que tem Benfica. Ou Bayern ou Benfica, mas o Boca tá lá também. Aí chegou a hora da estreia do Flamengo. Chegou a hora da estreia do Flamengo. Flamengo e Esperance Clube na segunda-feira, 10 da noite. Aliás, esses horários que eu estou falando até agora para vocês, vocês podem colocar uma hora a mais, né? Porque eu estou aqui nos Estados Unidos e automaticamente o computador adapta para o horário local. Então é uma hora a mais aí no horário de Brasília. Flamengo e Esperance Clube vai ser aqui, 9 da noite. No Brasil, 10 da noite. Segunda-feira, Flamengo e Esperance Clube. Estarei narrando pela Flamengo TV, transmissão em áudio, com toda a nossa equipe. Vai ser muito bacana, né? Estaremos com super pré-jogo, direto do gramado, do estádio. Vai ser demais. Aí na terça-feira, Fluminense e Borussia Dortmund, 1 da tarde. River Plate e Urawa Reds, 4 da tarde. Ulsan e Sundowns, Mamelodi Sundowns, terça, 7 da noite. O Fluminense e Borussia no grupo de Ulsan e Hyundai. Ainda teremos na terça-feira Monterrey e Inter vice-campeã europeia. Manchester City, que contratou 3 jogadores aí para esse Mundial de Clubes, enfrentando o Wydad Casablanca na quarta-feira. Real Madrid Al Hilal, Real Madrid que vem com Alexander Arnold, contratou o Mastantuono, mas ele vai jogar o Mundial pelo Real Madrid, né? Mas com Xabi Alonso estreando, com Vinícius Júnior, com Bellingham, com Mbappé, com Rodrigo, com aquela galera toda. Quarta-feira, Pachuca e Salzburg, e ainda na quarta, Al Ain e Juventus, terminando assim esta primeira rodada. O Flamengo jogará, para a galera do Mengão que está acompanhando aqui, alô nação, segunda-feira, 10 da noite, Flamengo e Esperance, na Filadélfia. Aí, segunda-feira, dia 16. Dia 20, que será na sexta-feira, teremos às 3 da tarde, se liga, sexta-feira que vem, daqui a uma semana, um encontro aguardado entre Flamengo e Chelsea. Flamengo e Chelsea jogam na outra sexta, daqui a uma semana, 3 da tarde. E aí, na terça-feira, né, dia 24, nós teremos Flamengo e Los Angeles FC jogando em Orlando, no World Camping Stadium. É isso aí, galera. É isso aí. O Flamengo treinou hoje lá na Universidade de Stockton. E nós temos aqui algumas imagens para mostrar para você, imagens que foram feitas da Flamengo TV, a mais querida. Vamos compartilhar para ficar bonitinho. É isso aí. Cadê você? Beleza. Vou disparar aqui, ó. Trabalho da Flamengo TV, campo da Universidade de Stockton, ali o Felipe Luiz conversando com o Wesley, com o Arrascaeta, com o Michael e com o Jorginho. Olha o que vai rolar aí, ó.
Vai rolar uma altinha. Companheiro Bruno Ourique estava ancorando a transmissão da Flamengo TV. Professor Felipe Luiz. Jogou muita bola. Olha o Jorginho, que vai estrear segunda-feira. Olha o debochado. Arrascaeta. Misha. Ih, rapaz. Essas foram imagens ao vivo do segundo treino do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA. Professor Felipe Luiz saiu ali da rodinha, todo mundo treinando. Hoje o Plata participou normalmente do treinamento. Arrascaeta e Alexandro, que ontem eles tinham sido poupados, né, por causa da sequência de jogos com as suas seleções, eles ficaram de fora. O De La Cruz esteve em campo, mas não mexeu com bola, fez apenas um trabalho de movimentação. Isso é um indício que o De La Cruz dificilmente estará relacionado para o jogo de estreia contra o Esperance, o que leva a crer, e isso já iria acontecer normalmente, que o Jorginho vai estrear na segunda-feira com a camisa do Flamengo, o primeiro jogo dele na carreira vestindo a camisa de um time brasileiro. Grande contratação do Flamengo, a contratação do Jorginho. Jogadores batendo bola ali antes do treinamento, são imagens que são liberadas, né? O Flamengo, os primeiros 15 minutos, a filmagem é permitida, e aí o Arrascaeta batendo bola, jogadores ali naquele trabalho com bola, o Danilo numa resenha com o Rodrigo Caio, integrante da comissão técnica, lá no fundo o Joshua batendo bola, o Léo Ortiz, que hoje deu a entrevista coletiva, grande zagueiro do Flamengo, ali o Juninho no meio, ó, conversando com a Arrascaeta. Flamengo muito forte, muito mobilizado, muito preparado, com uma estrutura excelente aqui nos Estados Unidos. São 3 toneladas, né, de equipamentos que o Flamengo trouxe para cá. Está treinando num lugar realmente com todas as condições. O Flamengo vai chegar muito preparado para essa disputa do Mundial de Clubes. Então, aí as imagens iniciais do treinamento. Vamos conversar aqui com a galera. Vamos ver aqui, muita gente por aqui. Muito obrigado. Temos 795 pessoas aqui. Muito obrigado. Isso aí é muito bom. Antes eu quero anunciar que nós temos o nosso canal de cortes, hein? Canal de cortes do Fala João Guilherme. Estamos crescendo muito, muitos inscritos. Lá tem cortes legais de todo o material aqui do canal, de hoje, já de algum tempo. Declarações bacanas lá nos cortes que a galera curte de ver. Então vai lá, ó, canal de cortes do Fala João Guilherme está aí no comentário fixado. O José Renildo, a ansiedade é grande para ver o Flamengo em campo, torcendo muito para que chegue logo segunda-feira. Saudações. Você sabe que a gente que está aqui também está nessa expectativa, né, cara? De que comece logo, que a bola role. A gente não aguenta mais esperar. E aí, depois que rola a bola, vai embora. E a expectativa é que o Flamengo fique o máximo de tempo possível e faça uma grande campanha, né? É isso aí. Boa noite, rumo ao Mundial. João Guilherme, boa. Muito obrigado. É isso. Ih, rapaz. Dá uma mensagem aqui meio maluca daqui. Deixa pra lá. Que coisa. Que situação. O que vazou, hein? Hein, Jackson Tavares? Vazou o quê? Não tô sabendo, não. Rei Mistério, toca a música, é gol do Mengão. Garoto. Boa noite, JG. Show de bola, estamos aqui. João, São Paulo tá frio, dá-lhe Mengão, queridão. Imagino. Aqui a gente está chegando no verão, né? Hemisfério Norte, então inverte. O inverno está chegando aí, o verão está chegando aqui. Então, durante o dia tem feito temperaturas na casa aí dos 30 graus, agora à noite dá uma esfriadinha, mas fica ali nos seus 18 graus. Nada demais, não. Tá muito bom. Leandro, ansioso ao extremo por essa estreia. Todo mundo, né? E eu acho que esse é o jogo mais importante, o jogo da estreia, que é o jogo para quebrar o gelo, é o jogo para estrear, para tirar esse nervosismo e se começar bem, jogando bem, mostrando um bom futebol, ganhando o jogo, que é o mais importante, aí a coisa flui. Mesmo o segundo adversário sendo o Chelsea, que é o jogo mais aguardado, mas o primeiro jogo vai ter uma influência muito grande, porque é o jogo
é que você dá a largada e a expectativa para chegar a hora da bola rolar é muito grande. Good evening! É isso aí, torcida do Mengão, e vamos para mais uma notícia pessoal. O Flamengo pode utilizar dinheiro da venda de Gerson para acertar o retorno de Lucas Paquetá. O rubro-negro avalia a chegada do meio-campista. O Flamengo estará negociando o meio-campista Gerson de forma definitiva após o Mundial de Clubes da FIFA. O camisa 8 estará se transferindo para o Zenit após a equipe russa sinalizar interesse no pagamento da multa contratual do jogador. Em meio a polêmicas, o mais querido pode acabar arrecadando uma fortuna com a saída do atleta de 28 anos. Além do pagamento da multa, que gira em torno de 25 milhões, o time também terá direito a mais 4 milhões pela quebra de contrato do jogador. Diante disto, os dirigentes estão avaliando a utilização do dinheiro para anunciar um substituto de altíssimo nível. O nome que mais agrada à diretoria e à comissão técnica segue sendo o Lucas Paquetá, do West Ham. O portal Bastidores CRF destaca que o meio-campista Lucas Paquetá pode vir a reforçar o Flamengo nesta temporada. Isto porque a diretoria do clube segue demonstrando interesse na sua contratação de forma definitiva. Com a saída de Gerson, o clube pode utilizar do dinheiro em caixa para conseguir um acordo pela repatriação do cria do Ninho. O time acredita que ele seria o nome ideal para assumir as funções e espera que as negociações se iniciem em breve. No entanto, a fonte indica que a comitiva rubro-negra só abrirá negociação em caso de comprovação da inocência de Paquetá. No processo movido pela FA, o gigante carioca já foi notificado de que o resultado da audiência será anunciado em até 3 semanas. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu.